Rio Preto não para de crescer e ganha em média 4.600 habitantes por ano. Diante dessa expansão, surgem novos bairros, outros vão mudando seu perfil e diferentes regiões da cidade ganham destaque. O ponto de vista dessa semana fala sobre a urbanização de Rio Preto. Milton Assis, arquiteto da Prefeitura, destaca as prioridades públicas quando o assunto é o crescimento da cidade. O grande desafio para São José do Rio Preto é manter ou até ampliar os altos índices de qualidade de vida que vêm se apresentando. Ademar Reis Filho, doutor em Geografia, fala da força da região norte, que abriga quase metade da população do município. A Zona Norte, a região norte, representa a própria cidade de Rio Preto. Ela é a cidade. Alessandro Nadruz, do Sindicato da Habitação, explica como o mercado imobiliário local atende os diferentes públicos. Rio Preto é uma ótima cidade para a pessoa que quer investir no seu futuro, para renda ou às vezes para fazer aquisição da casa própria. Rio Preto é uma ótima cidade para esse tipo de público. É isso mesmo, hoje o ponto de vista falando sobre o crescimento de Rio Preto. Novos bairros vão surgindo, outros bairros vão ganhando novos formatos, modificando o seu perfil. Eu começo perguntando para o Milton Assis, que é arquiteto, trabalha na prefeitura desde os anos 70, servidor da prefeitura. Milton, pensando em perspectiva, em futuro, territorialmente, onde é que Rio Preto tende a crescer? Nos arredores, como é que vai ser esse crescimento, o sentido, em que regiões Rio Preto vai ganhar crescimento nos próximos anos? Olha, já no plano diretor de 2006, né, foi feita uma pré-análise de aspectos prioritariamente técnicos. Então, a região norte, no sentido também do Rio Preto, né, jusante do Rio Preto, e ambos os lados, é uma região que até com a implantação da estação de tratamento de esgotos, enfim, por vários aspectos, é uma região que tem infraestrutura e condições de crescimento. Mas a pujança de Rio Preto, a distribuição, você tem uma vertente muito forte, que é a saída sul, né? Todas as cidades do estado de São Paulo parece que estão focadas, todas as rodovias no sentido da capital, e antigamente ao Porto de Santos. Então você tem também pressões de crescimento na região sul, na leste, na oeste, porque Rio Preto é um município relativamente pequeno. Então, a rodovia assim, Chateaubriand, a BR-53, então, elas também promovem essas atrações para as outras áreas. O importante no planejamento é lógico, se é região norte, com algumas exigências, você permite o crescimento. Nessas demais, o número de exigências e de cuidados são maiores, sem dúvida nenhuma. Alessandro, você é diretor do Secov e quando a gente fala do ponto de vista imobiliário, qual que deve ser o perfil desse crescimento? A gente vai ter um crescimento vertical, com mais prédios, ou a gente deve esperar aí um crescimento horizontal, com mais terrenos, condomínios? Como é que é a sua avaliação? Na região abordada, principalmente a Zona Norte, está tendo uma verticalização muito grande, correto? Com o lançamento de 2 dormitórios, a gente chama de modelo econômico, que se encaixa perfeitamente no Minha Casa Minha Vida. 45 metros quadrados 45 ali, né? a 52 metros quadrados, na faixa limítrofe de R$235 mil, né? Na região sul da cidade, nós temos algumas características particulares. Nós temos verticalizações com um misto de alguns lançamentos horizontais, mas ainda a verticalização já com outro perfil, geralmente de alto padrão, é o que está prevalecendo na zona sul da nossa cidade. Perfeito. O Ademar Pereira dos Reis é diretor da FATEC, doutor em Geografia, estuda essa área dinâmica socioespacial, com afinco. O Ademar, e quem são essas pessoas que estão ocupando esses novos espaços? É gente de fora que está chegando? São famílias de muitos filhos que estão se dividindo e esses filhos mudando? Há uma migração dos bairros, gente saindo de bairro, indo para outro. Qual que é o perfil dessa gente toda? Eu acho que é um pouquinho de tudo, né? A migração, com certeza, porque Rio Preto, desde a sua fundação, tem essa característica de receber muita gente de fora, né, buscando oportunidades aqui, porque é uma grande cidade, sem dúvida. Talvez filhos um pouco menos, porque as famílias são muito menores hoje, né, então, diferentemente da década de 70, que a família tinha 5, 6 filhos, né, então poderia, na época, ser algo mais marcante, mas também sempre há uma questão de mudança, né, de local de residência
buscando talvez uma qualidade de vida um pouco melhor em um determinado bairro, fugindo do trânsito, fugindo do estresse, né? Então, essa migração interna que nós chamamos, né, de bairro para bairro também é possível. Por exemplo, o que aconteceu não muito tempo atrás, a gente tinha uma região aqui da cidade, a Redentora, por exemplo, né, que era um bairro estritamente residencial de classe média alta, né? E em um determinado momento essa população achou melhor se mudar para condomínios, para apartamentos, como ele mencionou, de alto padrão e tudo mais, questões de segurança, enfim, né? E hoje é um bairro comercial, fundamentalmente comercial. Clínicas, né? Exato, na área médica, fundamentalmente, né? Então, esse é um indicativo de que a cidade sofre essas transformações todas por conta dessa movimentação de pessoas, de população. Ô Milton, e a velocidade de crescimento de Rio Preto? A gente tem como apontar em qual período a cidade cresceu mais? Foi no passado? É agora mais recentemente? Como que os números mostram? Isso. Em termos percentuais, né, tivemos períodos de índices aí beirando 8%, 10% ao ano, quando a cidade era menor. Então, em números absolutos, você crescia 1.000 pessoas por ano, já era esse alto impacto. A previsão, assim, indo para a linha do número absoluto, eu creio que essa década que nós estamos vivendo, né, 2010, teremos o censo do IBGE em 2020, nós estimamos aí que teremos um crescimento na década em torno aí de 45%, 48%. Mil pessoas. Então você vê que essa daí é um número bastante significativo. Uma média de 4.500, 4.600 exatamente, 4.600 pessoas. 2015 para 2016 foi isso, né? Foi isso, exatamente. Ô Milton, e como é que fica o trabalho do arquiteto, do urbanista com esses números? Quanto tempo antes vocês começam a trabalhar para que a hora que aquele crescimento seja verificado, as coisas estejam corretas ou a cidade esteja plena para atender essas novas pessoas? Perfeito. É um desafio, na realidade, né, para todo o corpo técnico da prefeitura e da própria população, a comunidade, as chamadas forças vivas da cidade, né, estarem atentas a isso. Então, você tem vários estudos, inclusive alguns setoriais, por exemplo, na questão da saúde. Você tem que prever os equipamentos e hoje há uma regionalização. Há um estreitamento entre os governos, as esferas de governo, principalmente municipal, até diretamente com a federal, os programas que os recursos vêm, e a cidade ela é dividida por áreas. Inclusive, o nosso colega Israel Sestari está promovendo hoje uma fusão, dados estatísticos serão um esquema de novas regiões que se estudam. Então, mesmo na questão da educação, né? Então, a previsibilidade. Isso são, acompanhando sempre os dados, nós temos uma revista, né, a Conjuntura Econômica, que há mais de 30 anos, ininterruptos, sempre nós tivemos, eu chamo aquilo de um verdadeiro raio-x, um diagnóstico permanente. Você busca ali, você faz cálculos de projeções. Então, e como o Rio Preto sempre teve esse dinamismo, realmente nós temos que estar muito atentos. E no caso do surgimento de novos bairros, normalmente, o colega da área imobiliária, nos loteamentos abertos ou fechados que sejam, são exigidas contrapartidas, muitas vezes para compensar esse impacto das pessoas. Então, Rio Preto vai tocando nesse diapasão. Ô Alessandro, você que representa o Sindicato da Habitação, como é que as imobiliárias, o mercado empreendedor vê esses novos empreendimentos, se antecipa a cuidar do lançamento desses empreendimentos, e como é que fica os antigos bairros? Existe um cuidado de talvez alterar o perfil do bairro? A gente estava falando da Redentora, por exemplo, que são imóveis muito grandes, casas enormes, que atualmente se converteram em clínicas. Foi natural isso ou houve o mercado teve que forçar, mostrar para as pessoas que aquilo era possível? Bom, com relação aos lançamentos que você abordou, existe sempre feito uma pesquisa de mercado, correto? Se aquela região está propícia àquele determinado lançamento. Então, não é feito nada aleatoriamente, estudo detalhadamente sobre isso, o perfil, público perfil, e cada cidade, Rio Preto, a gente tem estudos da nossa regional,
que o estudo aqui, existe uma carência, a gente fala de 2 dormitórios modelo econômico, que é o Minha Casa Minha Vida, que tem muita aceitação. E automaticamente essa migração de outros bairros, a virada, ou seja, a virada da funcionalidade desses bairros, às vezes o próprio comércio acaba forçando isso a acabar acontecendo, correto? Então, às vezes, o que a gente observou muito em Rio Preto, houve uma descentralização do centro da cidade, ou seja, nós temos um problema aqui de estacionamento, então muitos bairros, Zona Sul, como foi citada, a Redentora, agora a Nova Redentora, que acabaram migrando para essa região devido à própria necessidade do comércio local, de estacionamento, de espaços maiores, que as pessoas que ocupavam essas grandes casas optaram em morar em condomínios ou prédios de alto padrão e acabaram transformando essas residências em comércios, que a própria necessidade fez com que houvesse uma pujança, uma demanda muito grande em novos pontos comerciais em cima disso aí. O Ademar, e quando a gente fala de população flutuante ou população também a pendular, pessoal que é da região e vem trabalhar aqui, ou estudante que vem e passa um tempo aqui, quais são os números que perpassam sobre essas questões? E essa população também deve ser considerada na hora que a gente pensa em planejamento da cidade, porque o impacto dela é alto aqui? Sem dúvida, né? Eu imagino, né, eu estimo assim que durante o dia, essa população pendular que trabalha em Rio Preto ou vem por causa de algum negócio aqui em Rio Preto, juntamente com essa população que vem por um período, né, vem estudar em Rio Preto, depois volta, né, enfim, deve fazer com que a cidade cresça aí, a população cresça 10% aí, mais ou menos, né, por períodos, né, assim, enfim. Então é um número assim bastante expressivo, tanto do ponto de vista do impacto que provoca no espaço urbano, propriamente dito, né, trânsito, enfim, né, a demanda por instrumentos sociais também, né, enfim, e também na questão econômica, né, que é o mais importante. Então, eu sempre dou um exemplo, eu tenho um casal de amigos que reside em Badiba City, né, e trabalham os dois aqui, o marido e a esposa, né, os filhos estudam aqui, passam o dia todo aqui na escola, tá, chega no final do dia, eles vão lá para casa, tomam um banho e falam assim, vamos pegar um cinema, volta para cá, né? Para gastar no shopping center, enfim, né? Então, esse é um exemplo de como que essa população pendular e essa que vem por algum motivo ficar um tempo aqui na cidade, ela acaba também, se por um lado, né, assim, provoca alguns problemas, né, mas economicamente para o município é muito importante, faz muita diferença, sem dúvida alguma. Para o mercado imobiliário também, principalmente essa chamada flutuante são os estudantes, as pessoas que vêm em busca de tratamento. A gente não pode esquecer que o Preto é um centro, uma referência nacional de saúde. O que isso aquece o mercado? Tem algum período que o mercado fica melhor? Existe um período, principalmente na área de educação, quando saem as listas de chamadas ou as faculdades, geralmente janeiro e julho, né, que alguns cursos são semestrais, existe um aumento significativo de locações, né? E agora, no decorrer do ano, a gente observa também o pessoal vem muito para a área de saúde. Como você falou, Rio Preto é uma cidade, hoje um centro de referência de saúde. As pessoas acabam locando e, posteriormente, às vezes acabam até adquirindo o imóvel porque gostam da cidade, vem fazer um tratamento ou vem estudar e a pessoa se forma, acaba adquirindo, a pessoa termina o tratamento e vem se adquirir. Então, janeiro, julho, muito forte na área de locação e os demais meses aí, pessoal, a gente observa muito a questão da área de saúde. Então, tem um aquecimento significativo na área de locação e, posteriormente, venda também. Perfeito. Milton, quais são os grandes marcos históricos quando a gente fala dos bairros aqui de Rio Preto? A gente sempre lembra do Eldorado, a gente tem Solo, João Paulo II. Dá para citar aí quais foram os mais importantes, não só de expansão territorial, mas também depois bairros que viraram aí potência econômica, né, comércio, serviço? Sem dúvida. O Rio Preto, por muitos anos, né, viveu em torno do seu centro, que se adensou muito, verticalizou bastante. Os bairros no seu entorno, Santa Cruz, Boa Vista, a própria Redentora que vocês mencionaram, e teve algumas pequenas franjas assim. Mas as maiores expansões se devem exatamente, por exemplo, a região norte. O bairro do Eldorado, ele foi criado em 1954, posteriormente, já alguns anos depois, um outro pique também grande foi o bairro Solo Sagrado. Exato. O primeiro, o Eldorado, tem hoje 28 mil, 29 mil habitantes. O Solo Sagrado, bem mais que isso. Foi a primeira vez que nós cruzamos o rio? Pulamos e duas barreiras, né? Nós lá em
em peças de urbanismo lá do passado, a gente falava das barreiras físicas que impedem, né, o crescimento de uma cidade. E exatamente, aí são duas barreiras, né? O rio, o córrego, lá no caso, Piedade, e a estrada de ferro. Então, você vai expandindo na medida que você vai tendo passagens, né? E no caso lá da região norte, lá no passado tinham aquelas duas pequenas passagens, uma primeira, com aquele projeto do Banco Mundial, lá no começo dos anos 1980, alargou a João Mesquita, né? Criou-se um espaço mais generoso. Posteriormente, agora, os viadutos, e está saindo um terceiro viaduto grande, importante, quarto, aliás, né? Para aquela região, ali na altura da Capitão Faustino. Ô Milton, você não participou, óbvio, da implantação do Eldorado, mas de outros bairros significativos. Sim. A partir dos anos 70, você teve muito presente. Qual que é a diferença de hoje em dia, vamos supor, com a implantação do Dignidade, do Amizade, do Lealdade, para aqueles bairros? O que mudou do ponto de vista técnico mesmo? Olha, eu diria técnico, mas também tem o viés da questão do custeio, né? Dos investimentos. Né? No começo aí dos anos 80, tinha acabado um banco que eu acho que vocês que são jovens nem ouviram falar, o BNH. Né? O Brasil tinha uma política de você fazer habitações, né, de populares, acima de tudo, via BNH. E, de uma hora para outra, o BNH foi extinto. Então, sobrou para os prefeitos, né, assumir esse financiamento, esse impacto. Como resolver. Então, a grande diferença, eu diria que vem daí, que naquela época, e quando surgiu o Solo Sagrado, João Paulo II, outros bairros, era basicamente o terreno. Era o que o município podia construir. Eram lotes urbanizados. Perfeito. As construções, as famílias se uniam, faziam mutirões, né, e outros meios. E foi uma forma, assim, das famílias terem essa tranquilidade. Mais recentemente, você, né, o colega já citou aí a questão do Minha Casa Minha Vida, muda um pouco o foco, porque vem o investimento para você já comprar um imóvel pronto. Perfeito. Né? E tanto horizontal como vertical. Mas em Rio Preto estão se predominando esses loteamentos, né, de casas mesmo. Perfeito. Vamos fazer um intervalinho, Matheus? Vamos sim, a gente faz um breve intervalo e a gente volta na sequência com o ponto de vista. Não saia daí. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E nesse ponto de vista, falando sobre a urbanização de Rio Preto, e não dá para falar na nossa cidade sem citar a região norte, o professor Ademar Pereira Reis Filho, lá da FATEC. Ele estudou, tem um estudo profundo sobre a região norte. Lá estão 201 mil pessoas, 201 mil habitantes que moram lá, representa 46% da nossa população. Qual que é a grande diferença? Por que a região norte virou o que virou, professor? Tem toda uma história também, passa pelo que o Milton disse há pouco, que em um determinado momento aí o sistema financeiro de habitação tinha recursos bastante, né, de passagem, na época do milagre econômico e tudo mais. Então, havia a possibilidade do município captar esse recurso para fazer investimento, o município, o Estado, né? Sim. Fazer investimento em habitações para a classe de renda mais baixa, né, populares, que a gente costuma dizer. Então, aquela região na época era uma região mais barata, a área mais barata, então obviamente que os recursos foram para esse tipo de habitação foram concentrados especialmente no Eldorado no primeiro momento, né, no caso, o Solo Sagrado e assim por diante. Então o crescimento já se dá de uma maneira bastante intensa a partir da década de 70 por conta dessas características, né?
Eu tive dando uma palestra sobre a região norte há pouco tempo atrás e eu disse, porque eu trabalho lá, né, na FATEC, que fica na Zona Norte, né, e já faz mais de 10 anos que eu estou lá. Então, a gente percebe uma coisa interessante, que a população que vive na região norte tem muito orgulho de viver lá, né. Então, ela utiliza o comércio que tem lá, utiliza os serviços que tem na própria região, né, ela sobrevive lá sem a gente, né? Sem cruzar o rio, não precisa nem passar por lá de cá do rio, né? Exatamente, né? Até pela dificuldade que existia antes dessa locomoção e tudo mais, né? Eles acabaram tendo essa condição de resolver os problemas por lá mesmo, né? No caso. E às vezes me perguntam, eu até não gosto disso, falam assim, ali é uma outra cidade? Eu digo não, de forma alguma. Ali representa o que Rio Preto sempre foi. Quer dizer, né, a capacidade de empreendimento que nós temos, né, a pujança de negócios, de comércio, serviço e tal, é a própria Zona Norte. É Rio Preto na sua mais pura essência mesmo, né, no caso. E por causa disso, a gente tem números, assim, extraordinários lá. O PIB, por exemplo. O PIB lá, né? Se a gente pensar no PIB do município, há mais de 15 bilhões de reais, mais de 7 é gerado no Zona Norte, né? E isso, a gente teria que somar municípios da região para chegar nisso. Para chegar nesse PIB, Catanduva, né? Fernandópolis e Votuporanga, se a gente somar os 3 PIBs desse município, dá o PIB da Zona Norte ali no caso, né? Então, é uma região, assim, do ponto de vista econômico, extraordinária, né? E com as melhorias de infraestrutura urbana que o município vem fazendo já faz algum tempo, lá, que melhora ainda mais a condição de vida, leva mais investimento para lá, tem shopping center agora, né? Tem um monte de empresas, serviço bancário, enfim, né? E isso acaba fazendo com que a região se desenvolva ainda mais e tenha uma importância econômica e social também bastante grande. Ô, professor, por que em geral, a gente vê isso aqui em Rio Preto, queria saber se isso também é uma característica de outras cidades. Porque a gente cresce na borda, na franja, e não no espaço vazio que ainda tem para as áreas mais centrais. Isso é uma tendência mesmo? Uma tendência, é uma questão fundamentalmente de interesse econômico, né? Imagine assim, e aí serve tanto para o poder público quanto para o poder privado. A diferença só no que vai fazer, né? Então, por exemplo, se o município tem a possibilidade de fazer uma área de casas como Minha Casa Minha Vida, né? Um monte de moradias e tudo mais, né? E tem essa possibilidade, ele olha para onde a área é mais barata. Onde ele pode, né, fazer um investimento. Então, ele vai na área mais periférica e isso, às vezes, provoca o que a gente chama de vazios urbanos, né? Pode provocar isso aí também. Mas o raciocínio é exatamente o mesmo para a iniciativa privada. Quando uma grande construtora quer fazer um condomínio de luxo, ela faz a mesma coisa. Ela vai para uma área periférica, faz lá o condomínio dela, né? Só que ela leva para lá consigo uma infraestrutura que dá um diferencial para aquela região, para aquela área específica que ela faz o empreendimento, né? E isso, por si só, já faz com que aquela região se valorize muito mais. E aí, como é um determinado público de poder aquisitivo maior, a própria infraestrutura comercial acompanha. Então, tem sempre uma pizzaria que quer ficar lá perto, né? Um supermercado, um hipermercado, e não sei o que vai. Nas regiões mais periféricas de classe mais baixa, esse acompanhamento demora um pouquinho mais. É um pouco mais lento, porque depende, inclusive, de que a prefeitura faça uma infraestrutura urbana para que isso seja possível. Fazer avenidas, levar lá água, saneamento básico, creches, hospitais e tudo mais, né? Então, a estratégia de ocupação nas áreas periféricas é a mesma, só que o objetivo é um pouco diferente, né? Alessandro, ainda falando de vazios urbanos, os proprietários dessas áreas acabam esperando propostas mais vantajosas, empreendimentos comerciais que talvez possam oferecer um montante maior de valor. Como é que você vê essa questão? Sim, na realidade a característica desses vazios urbanos está diretamente ligada à especulação imobiliária. Eles esperam a valorização da área para que haja uma proposta significativa e rentável para eles, para que eles possam fazer a comercialização das mesmas, né? O que o professor falou é de extrema importância. Às vezes nós temos algumas regiões que, por causa de uma avenida ou de uma rua, o metro quadrado é infinitamente mais caro do que ao lado, né? Então isso acaba acontecendo, infelizmente a especulação imobiliária, o proprietário, ele quer ter uma vantagem financeira sobre o imóvel e ele acaba deixando esses vazios urbanos acontecer. A tendência do mercado geralmente é essa. Ô Milton, a gente falou da região norte, mas tem uma outra região, uma queridinha, que a imprensa
falou muito, que é a região do São Diocleciano, que também teve um crescimento bastante significativo e com um assombroso vias de prestação de serviço, de comércio. Qual que foi o segredo no caso? O São Diocleciano, um pouco mais recente, esse boom que houve, inclusive com empreendimentos, com predinhos e tudo mais. O que se deu naquela região? O São Diocleciano começou exatamente também com um conjunto habitacional, feito por uma cooperativa, se não me engano, de Araçatuba, que buscou tudo isso que nós estamos dizendo aqui. O terreno barato. Mas se nós observarmos o mapa de São José do Rio Preto, e agora, né, não à toa que nós estamos toda a cidade muito pela duplicação da BR-153, ela foi uma daquelas barreiras que eu falei no início, uma barreira terrível do ponto de vista, né, você está do outro lado, como atravessar uma pista simples, falta de ligações e tal. E ao ponto de que se você pegar uma distância de vários desses bairros em relação ao centro de Rio Preto, vai ser metade, em alguns casos, 1/3 do que o extremo da região norte. Sim. Então é um fator também que contribuiu muito, né, para que aquela região toda ficasse, digamos, represada. Então foi o São Diocleciano lá em cima e os Damas aqui embaixo, né, que só pôde desenvolver com aquele viaduto que tem ali na represa e agora teremos um segundo viaduto, né? Então, essas questões espaciais, junto com as questões sociais e de mercado, mostram isso. Então, eu tenho a previsão e, a exemplo acho que a segunda pergunta que vocês fizeram, de antecipar questões do futuro. Nós imaginamos, eu pelo menos imagino, uma pressão imobiliária muito grande do lado de lá da BR com essa ligação. E até previsível, porque as pessoas vão ficar até mais próximas, até para a cidade também será bom. No passado havia o grande problema da questão ambiental, mananciais, né, porque os mananciais estão na região sul e ali para aquela região de Schmidt, mas isso também, com o tempo, o tratamento de esgotos, os interceptores foram reduzindo essa questão. Ô Milton, comentar um pouquinho essa questão histórica, você citou a rodovia e a ferrovia, do amor e ódio pela ferrovia, porque as cidades, via de regra, nasceram das ferrovias, né? Eram muito bem-vindas no seu momento, né? E depois cresceram tanto, e a principal vilã das grandes cidades são as ferrovias. Como é que é esse paradoxo? Olha, primeiro, né, que realmente o crescimento de Rio Preto lá na origem, né, porque a ferrovia ficou parada, era o ponto final da ferrovia aqui em São José do Rio Preto, se não me engano, por 20 anos. 1912, enfim. 21 anos, né? Então era o final da linha, era aqui. Até no bom sentido. Né? Então daqui que as mercadorias eram distribuídas para a nossa região. E com o passar do tempo, né, e várias mudanças de dono, né, o Estado foi proprietário através da FEPASA, mas mudou o perfil, quer dizer, o trem, eu cheguei a usar muito trem, ele se prestava também ao transporte de passageiros. Você ia para São Paulo, trens confortáveis e tal. E o que mudou, essa matriz, né, de transportes do país, mudou. Só que a nossa matriz, mais uma vez, é uma das principais, é um dos principais corredores de exportação do país, passa por aqui. Né? Vem do Mato Grosso, agora virado do Mato Grosso do Norte até lá mais para cima, com a bifurcação, né, que nós teremos aqui no Triângulo Mineiro, está vindo aí a ferrovia. Então vai aumentar muito o número de comboios que passa diariamente. E aí que vem o lado vilão da coisa, né? Então existe um projeto já aprovado no DENIT de um contorno ferroviário, né? Mas aí, o que se fazer com os trilhos? Por favor, isso é uma outra questão. É uma outra questão, porque sempre contaminou, no meu ver, a questão o tirar o trilho do desviar, fazer uma coisa. E agora tem pronto um projeto que cabe ao governo federal, com as lideranças locais aqui, né, insistirem para que seja feito esse contorno. Alessandro, a gente falou aqui um pouquinho da região São Diocleciano. Um outro espaço que a gente viu que cresceu muito, modificou muito o perfil, foi ali o trajeto Avenida JK, ali, a Juscelino. Qual foi o perfil de crescimento lá? Que tipo de imóveis ali? Parece que tem um outro conceito
apartamentos que já trazem serviços em si? Como é que funciona isso? Sim, na realidade, por tratar de uma área mais cara, os investimentos e os lançamentos lá é um público, a gente fala de classe média alta. E as construtoras viram, porque Rio Preto tem uma característica muito peculiar, que as pessoas gostam muito de casa, né? Gostam de churrasco, piscina, como agregar o apartamento ao espaço que ele tinha na sua residência. Então, as construtoras viram nesse segmento, começaram a montar os prédios de alto padrão, com toda a infraestrutura de piscinas, de academia, sauna, e alguns prédios estão vindo, já estão prontos, inclusive, vão ser entregues recentemente, o sistema de pay-per-use. O que seria isso? Você paga pelo uso caso você necessite. No caso de um pet shop, de uma massagem, de um concierge, os serviços que um hotel, teoricamente, pode oferecer, vai estar uma lavanderia, vai estar disponível no seu prédio. E você vai pagar se você usar. Se você não usar, você não vai pagar. Então, isso é um conceito, porque hoje as pessoas, o que o professor falou, as famílias estão diminuindo bastante, né? Então, hoje os perfis, geralmente, 1 ou 2 filhos no máximo, e a vida é muito corrida, como ele citou, moro fora, mas faço tudo aqui. Então, as pessoas precisam ter o máximo de concentração no seu ambiente. Tanto é que em São Paulo, começou esse movimento em São Paulo, que eles chamam de condomínio residência clube, ou seja, toda a estrutura que tem num clube, eu vou ter na minha residência. Isso acabou impactando diretamente nos clubes que perderam muitos associados, porque a pessoa tem tudo lá, ele tem academia, ele tem a quadra de esporte, ele tem a piscina, tem a sauna, não há necessidade disso fazer. Então, o perfil da Zona Sul é que ele tem um pouco mais dessa estrutura, que se tem um custo maior, né, e automaticamente isso agrega-se no valor da venda final do apartamento. Ô, Alessandro, e a gente pensando no futuro aí, é possível a gente imaginar Rio Preto também tendo aqueles imóveis micro ali, 15, 18 metros quadrados e que também depois tem uma área grande, mas aí é compartilhada? Eu entendo que sim, mas é um projeto a médio e longo prazo. Isso já está acontecendo em São Paulo com uma construtora específica, o qual ela pegou o centro antigo da cidade, ela fez a gente chama de retrofit. Ele reformou os apartamentos, transformando-se em unidades de 15 a 17 metros quadrados, que o público-alvo geralmente são pessoas aposentadas que gostam de usar o centro da cidade, ou comerciantes, como São Paulo é muito grande, comerciante que trabalha numa região, mas mora a 2h30 de um ônibus, ele acaba alocando o imóvel ali e aos finais de semana é incrível, ele vai para a casa dele. Então as pessoas acabam utilizando. E esses microapartamentos, eles possuem áreas compartilhadas de home office, de uma cozinha gourmet, e em alguns casos até de bicicletas e automóveis compartilhados já. Isso já é uma realidade em São Paulo, capital. Em Rio Preto, acho que ainda vai demorar um pouco, mas vai chegar. Ô, Ademar, você estava falando sobre a região norte, que às vezes a gente tem mania de falar que é uma cidade, e na verdade é a cidade, né? Faz parte da cidade. Como é que a gente mantém essa unidade em termos de Rio Preto, quando você tem essas grandes regiões, tão autônomas, né? e tão independentes entre si? O que faz a gente se sentir rio-pretense, tanto a pessoa lá do São Diocleciano quanto do Cristo Rei, de vários bairros? Eu acho que Rio Preto, ele tem essa própria diversidade que tem dentro da cidade em relação às suas regiões, né? Isso acaba fazendo com que as pessoas que moram em outras áreas tenham interesse em visitar alguma coisa dessas áreas, né? Ir ao próprio shopping center, esse tempero todo, assim, né? Essa diversidade é muito boa pra gente. Eu, como eu disse, né, eu trabalho lá na universidade e nós temos alunos que moram fora do município e em várias partes da cidade, né? E é interessante que aqueles, quando começam a fazer o curso ali, os que ingressam no curso, né, muitas vezes eles não tinham noção de como que a região norte ela é rica, ela tem um monte de instrumentos lá de diversão e tudo mais, né? As pessoas não tinham noção, né? E eu sempre reforço isso, né? Como foi importante transferir o presídio de lá, né, e construir lá uma universidade, né? Como foi muito significativo, né? Muito significativo. E isso causa um impacto, transforma a região, né? Tem a questão da valorização dos imóveis, né? Tem a questão do interesse de montar negócios ali. Eu sempre costumo dizer assim, quem teria vontade de morar numa casa que ficasse ao lado do presídio? Né? Perfeito. Quem gostaria de morar lá numa casa que ficasse ao lado da universidade e o filho pudesse, inclusive, estudar lá? Quer dizer, é uma leitura completamente que você faz do mesmo lugar, né? Uma perspectiva completamente diferente, né? Então isso é uma coisa assim fantástica. E eu acho que justamente essa diversidade, essas diferenças que tem entre as regiões é que fazem com que
haja esse trânsito, esse interesse em conhecer essas várias facetas do município, né? Tem o viés familiar também, posso estar falando uma besteira, você me corrija, mas uma característica muito grande, pessoas que eu conheço da região norte, e do São Diocleciano também, que a mãe mora, o pai mora, os irmãos moram muito perto, a gente muito perto. E amigos. É muito interessante isso. Qual que é a importância disso na construção da identidade do bairro? Eu acho que a sensação de pertencimento a um lugar é que dá identidade a esse lugar, né? Então, se uma pessoa fala assim, eu nasci na Zona Norte, mas tenho vergonha de morar lá, e vai para outro lugar, né? Isso quer dizer, é um indicativo de que o sistema não funcionou. Não está dando certo. Não está dando certo. Senão que ele não tem uma escola boa lá, não tem atendimento médico, não tem segurança, enfim, né? Mas quando o cara fala assim, não, eu pertenço à Zona Norte, eu nasci lá, faço questão de continuar morando perto da minha mãe, perto dos meus amigos ali e tal, né? Isso significa que tem algo diferente lá. Eu acho que esse pertencimento, assim, é o que mais dá identidade a um bairro, né? Essa sensação de pertencimento. Hora de mais intervalinho, Matheus. É isso mesmo, a gente faz um breve intervalo e volta na sequência com o ponto de vista. Não saia daí. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E o ponto de vista de hoje falando sobre a urbanização de Rio Preto, e não dá para falar sobre cidade, sobre crescimento, sem falar nas faixas etárias. Professor, nós estamos envelhecendo, e aí como é que a gente quer morar? Onde é que a gente vai morar as pessoas mais velhas? Pois é, o envelhecimento populacional ele tem que ser levado muito mais a sério do que nós estamos levando, né? Porque não é só a pessoa envelhecer e ter médico para tomar conta. Não é só, a questão não se basta a isso, né? Nós temos uma série de questões que são muito mais complexas. Por exemplo, existe um fenômeno que é o do idoso. Ele tende a querer voltar para o centro da cidade, né, em um determinado momento da vida dele. Por que razão? Porque depois que os filhos crescem, depois que os filhos saem de casa, né, e eles vão ficando mais velhos, eles têm mais dificuldade de se deslocar, de se locomover, de ter acesso a serviço e tudo mais. Então, eles tendem a ficar em lugares menores. Se for apartamento, melhor ainda, né? Porque tem mais segurança, é mais fácil para manter o imóvel e tudo mais. E fica perto do supermercado, fica perto do banco, fica perto da clínica médica, né? Enfim, ele tem a farmácia, enfim, né? Então, o que a gente observa na literatura é que as cidades, as mais antigas e as mais populosas, têm essa tendência de que o idoso ele retorne para o centro ou para as regiões centrais que a cidade possui, né? Pode ser várias regiões centrais. Então, isso é um tema, é um assunto que precisa ser analisado com muito cuidado, porque a gente sabe que a população idosa ela tem algumas necessidades, né? Principalmente voltadas ao deslocamento, à mobilidade, à acessibilidade, né? Que a população mais jovem não tem. Então, pensar isso para o município, principalmente como o de Rio Preto, que cresce muito, ainda cresce muito, né? E envelhece também muito rapidamente, é algo que, de fato, tem que ser priorizado. Alessandro, como é que o mercado imobiliário responde a essa demanda? Por exemplo, a gente vê no centro, ou no centro expandido, vamos dizer assim, apartamentos já de um dormitório menores, porque no centrão mesmo, a gente vê o predomínio de apartamentos grandes, antigos, 3, 4 dormitórios. E parece que o mercado em São Paulo, por exemplo, já tem um atendimento específico para a terceira idade. São Paulo já detectou essa carência, né, de que a população está envelhecendo, mas às vezes a população que envelhece também não está doentada, ela continua com boa saúde devido ao avanço da saúde. Então, as consultoras começaram a visualizar, inclusive já existe um prédio em São Paulo especificamente, que ele foi diretamente focado
e constituído para a terceira idade, ou seja, ele tem as adaptações de locomoção, tanto os quartos, tem um sistema de home care com acionamento de chamada automático, o edifício possui uma estrutura de plantonistas junto ao edifício de médicos e enfermeiros, caso necessite. Então, esse público, esse prédio especificamente está direcionado à terceira idade. Está bem localizado, uma característica muito fundamental, o espaço para garagem praticamente não existe, porque o pessoal não necessita. Não tem carro mais. Então, eles focaram muito isso e está tendo bastante aceitação. Ele vai ser entregue agora em meados de 2018 e está tendo já teve praticamente vendido todas as suas unidades e já existe um outro que, com as mesmas características, já está pronto, mas com algumas características que estão sendo atualizadas nesse projeto novo aí. E aqui em Rio Preto, como é que o mercado se adapta a essa questão, por exemplo? Como atende os idosos aqui no centro? Eu observo o seguinte, o centro da cidade, a gente observa muito que os apartamentos de um dormitório, tá, e as kitnets antigamente, né, hoje virou estúdio, hoje não é mais kitnet, o perfil do morador também está sendo a terceira idade. Por quê? Porque geralmente esses prédios, eles já foram feitos próximos a supermercados, na época a escolas, mas a escola, a terceira idade não usa mais, mas o mercado, o supermercado utiliza esse mundo público. Então, a gente vê muitas pessoas locando ou comprando esses apartamentos. O próprio filho compra ou aluga para o pai, para a mãe morar, para que ele tenha toda essa praticidade, que ele não quer ficar numa casa de repouso, acaba locando ou comprando esse apartamento e deixando para os seus pais usufruírem do espaço físico, com as facilidades do centro da cidade, que acaba adquirindo bastante qualidade de vida. Ô Milton, não dá para falar de urbanização sem falar de lei de zoneamento, que é uma palavra que a gente escuta sempre, mas a gente não entende muito o que é. Queria que você desse uma explicada geral para a gente e por que alguns bairros pode ter comércio, outros não, alguns têm escola, alguns têm posto. Como é que é feito como é que é esse critério e qual a importância dela na construção do fluxo de uma cidade? Olha, muitas explicações sobre isso já foram até faladas aqui. Agora vamos tentar traduzir, né, para a questão da legislação, o aspecto técnico. A cidade ela deve realmente espelhar isso, a vontade, né, a qualidade de vida acima de tudo e as pessoas. Por exemplo, o centro, né, vamos pegar por esse último caso. O centro, ele, como zoneamento, ele até nem precisa ser alterado, ele já está vocacionado para isso. Eventuais novos prédios, né? Eu acho que tem poucos espaços, mas os retrofits, enfim, isso a legislação permitiria. Quando se falou na Redentora, né, lá no passado, o que aconteceu? Você expôs isso com muita clareza. É um centro expandido. Foi, né, um centro expandido, e já está extrapolando, então, pulando a Washington Luiz e indo em direção à Nova Redentora, bairros ali daquela região. Então, assim, a questão do zoneamento, eu acho que o grande desafio é ver as alterações ao longo do tempo, né? Então, ela não pode ficar engessada. Perfeito. Tá, então, agora, na medida que está se estudando o novo plano diretor, a atualização do plano diretor, eu acho que isso vai ser levado em consideração. Algumas tendências que tem aí no mundo afora talvez não ter assim as zonas serem muito micro demais, tá? E ter leis demasiadas específicas sobre aquele quadradinho que pega 4, 5 quadras e outro tal. A tendência é ampliar um pouco mais e ver as tendências, tá? Respeitar, logicamente, as populações já estão. Vocação do bairro, né? Então, uma nessa das leituras dos diagnósticos, para depois você finalizar com uma lei que seja coerente, né? Evitar muita burocracia, descer muito ao nível do detalhe e ter essa perspectiva do que é melhor para as pessoas. Até porque a cidade é viva, né? A cidade Exatamente. O comércio mesmo, que lá no passado se restringia ao centro, ele foi até estimulado a crescer. Perfeito. Né? Falou-se muito na Zona Norte já ter o seu centro, na realidade, a Zona 6 hoje são o comércio linear, corredores comerciais. Você pega a Mirassolândia, você tem a Domingos Falavina, a Nato Vetorazzo e outras mais, né? Esse comércio mais nuclear, a prefeitura sempre já tentou no passado dar uma estimulada de fazer uns comércios, são subcentros, né? Que no mundo
isso contribui muito, principalmente naquela questão do deslocamento entre bairros que o Ademar falou. Então você tem esses subcentros e facilita na questão da mobilidade. Você nesses lugares pode ter estações maiores, mini terminais, e as pessoas circularem pela cidade, talvez tipo passagem única e outras facilidades, todo conforto e tal, para a cidade, repetindo aquilo que vocês disseram em relação à Zona Norte. A cidade é um todo. Né? A gente vive num bairro, vive aqui e ali, mas a gente pode e deve usufruir da cidade como um todo. Professor, e quando a cidade cresce fora do planejado? Vamos pensar num exemplo mais próximo, assim, mais claro para a gente, um loteamento irregular, por exemplo, que nasceu sem planejamento. Como fazer essa integração? O Milton também pode complementar nesse sentido. O Milton precisa me ajudar, mas eu me lembro, quando eu estava fazendo meu doutorado, isso foi em 2009, mais ou menos, eu estava fazendo uma pesquisa, né, e fui lá com os colegas da Secretaria de Planejamento aqui da Prefeitura, e naquela época a gente tinha aqui em Rio Preto mais de 180 loteamentos irregulares. O Milton pode me corrigir se eu estiver errado, né? É um negócio assim, e o que é pior, eu olhava para o mapa do espaço urbano do município assim, né? Tava tudo bonitinho, que de repente tinha um lá desgarrado, né? Nem aparecia, nem estava no mapa. Não estava no mapa. Tem alguém aqui? Aí eu olhava para aquilo e falava assim, meu Deus, como é que vai levar a infraestrutura, né? Saneamento básico, como é que vai pensar em um posto de saúde, vai pensar em uma creche ali naquele nada, no meio do nada, né? Então, eu acho que o problema que gera, né, essa situação de clandestinidade, né, que tem lá é muito mais grave do que a gente pode imaginar, porque se isso não for corrigido, né, e a prefeitura tem que fazer um esforço gigantesco para fazer essa correção, isso pode, inclusive, atrapalhar investimentos, né, em outras áreas prioritárias. Isso pode fazer com que aquele espaço se desvalorize, né? Então, quem tinha a possibilidade de ter lá um empreendimento, às vezes não se interessa em fazer por conta disso. Nem quer chegar lá, né? Então, o impacto econômico, social é muito ruim. A cidade tem que combater isso mesmo. Milton, como é que vocês resolvem essa questão? Inicialmente, eu acho que assim, o pior impacto é o impacto social mesmo, para as pessoas que ali residem. Até alguns anos atrás, a prefeitura tinha uma postura de não, é clandestino, é irregular, não vai ambulância, não arruma rua, paciência, né? Então, eu acho que a cidade, talvez até um pouco tarde, acordou para isso e está se fazendo uma política de recuperar isso, o que não é fácil, né? Então, assim, sendo abordados por bacias, levar os equipamentos para próximos, por exemplo, ali na região sul, ali indo para Schmidt, você tem um que se denominou Núcleo da Esperança, que tem creche, escola, enfim, os equipamentos. Mas, né, também uma palavra que me lembra quando a gente fala aí da região norte é que a autoestima das pessoas também é importante. E a gente percebe que nesses processos de regularizar, inicialmente, num primeiro momento foi até papel, documentos, o que não deixa de ser importante. As pessoas têm lá um bem, tem uma família ali e quer deixar para os seus... Tudo na mão, né? Lógico. Então, com isso e se apegando ao local, pequenas melhorias num primeiro momento, ela vai se apegando ali e tal. Então, já agora, numa etapa futura, bom, sem dizer que eu pulei uma etapa lá no início, que é parar com isso. Sim, né? não deixar que o poder de novos, polícia, né? O poder da prefeitura fiscalizar, isso aconteceu muito na década de 80 de 80 para 90, que proliferou-se muito esses loteamentos, né, infelizmente. Então, agora recuperar isso, né? É uma tarefa difícil, mas priorizando. Primeiro as questões de segurança, alguns loteamentos que estão avançando a faixa sanitária do rio, quer dizer, né, riscos como enchentes, e focar na questão das crianças. Eu acho que as escolas, elas estão sempre, já estão sendo atendidas nas imediações, o bairro mais próximo possível, acertando a questão fundiária, porque a prefeitura precisa ser dono de um terreno para fazer uma escola. Exatamente. Talvez não faça lá dentro, mas faça do lado, né? Colocar essas crianças todas na escola, atendimento de saúde, enfim. Mas realmente é um dos desafios aí que ainda restam uns longos passos para ser equacionado definitivamente. Alessandro, a gente estava falando um pouquinho aqui de qualidade de vida, né? De onde se mora, o que se espera, e você nesse contato
com o morador, quem procura o imóvel, o que ele quer do espaço público em torno do lugar que ele mora? O que para ele é importante, o que para ele faz parte dessa qualidade de vida? Na verdade, ele leva muito em consideração o que possui nas proximidades. Então, uma escola, um centro, um hospital, ou uma unidade de pronto atendimento, mercados, né, padarias e as vias de acesso. Isso é fundamental, é uma das coisas que ele usa muito. Até outro dia, conversando com uma das secretárias da prefeitura, São Paulo já existe um georreferenciamento na cidade de São Paulo, que até as imobiliárias lá utilizam-se muito dessa ferramenta. Esse imóvel, nesse determinada região, num raio de X quilômetros, o que tem próximo. Eu até conversei com ela, Rio Preto parece que já está começando a movimentar. Sistema de geo... Isso, já está começando a utilizar isso. Então, as pessoas quando chegam para você, falam, olha, eu quero alugar, ele já chega muito direcionado, eu quero alocar esse imóvel, eu quero comprar porque tem a escola, tem a padaria, tem uma açougue próximo ao meu trabalho. Então, o que ele espera do poder público são as infraestruturas necessárias. Uma escola, um centro de pronto atendimento, às vezes uma creche, isso é fundamental. E as vias de acesso, as perimetrais. Às vezes hoje, como alguns bairros mistos que estão surgindo, com aquelas áreas de passeios, né, de ciclovias, tanto aqui na Avenida, na Filadélfia, como em alguns bairros mais na Zona Norte, que foi concebido com uma quadra de esportes. A pessoa quer uma qualidade de vida que ela consiga ter, tanto na área de saúde, como também na qualidade de vida mesmo, no dia a dia, de às vezes praticar seu esporte. Uma simples caminhada, ela gostaria muito de usufruir disso aí. Bom, a gente vai para a nossa rodada final aqui de perguntas. Então, eu começo com o Alessandro. Alessandro, se a gente puder dar uma orientação para quem está nos assistindo, alguém que queira adquirir um imóvel, alugar um imóvel, deve ficar atento a quais regiões da cidade aí para os próximos anos? Você, tanto para aquisição como para locação, a zona norte da cidade tem grande expansão. Nós temos, foi citado o shopping e outras coisas, existe um veio de vendas aí, locações muito grande. E se você tiver um poder aquisitivo significativamente muito bom, a zona sul da cidade existe, com a duplicação da rodovia, existem outros projetos que estão sob fase de aprovação, tanto da verticalização como de horizontais. A zona sul da cidade também é uma região que vai crescer bastante dentro desses próximos 5 anos aí na nossa cidade. Ô Milton, e com relação ao urbanismo, urbanisticamente, o que a gente pode esperar de Rio Preto para os próximos tempos? Aí, qual que é a bola da vez? Pensando na qualidade de vida. Qualidade de vida das pessoas. Eu acho que é um futuro que, na realidade, já começou. Por uma atitude da Prefeitura, por via de legislação, os planos diretores já existentes e a legislação comum. E a cada loteamento desse nós falamos é reservado uma faixa nos córregos. Existe a lei federal que estabelece um mínimo, mas Rio Preto tem uma lei especial que as faixas são de 50, 70, vai até 150 metros no caso do Rio Preto. Isso está propiciando a Prefeitura ser proprietária de longos trechos já hoje e tal. E a tendência é essa. Então, o que a gente pode ver com clareza, que esses fundos de vale, esses parques que já existem na Represa, na Filadélfia, na Juscelino Kubitschek, na José Munia, eles vão se expandir em cima da própria hidrografia da cidade. O Rio Preto tem o Rio Preto principal e tem os seus afluentes, então, porque a lei ela abrange o município como um todo. Então, o céu é o limite, porque a cada expansão que a cidade for, em qualquer direção, esses parques, além da preservação, porque a natureza está se regenerando, né? A arborização, a própria fauna, a flora está se regenerando, e isso vai se expandindo com uma intervenção que eu imagino mínima. Simplesmente a pistazinha de caminhada, ciclovia nas bordas, alguns equipamentos e só. Professor, e tudo isso é contribuição para a qualidade de vida da população, né? Sem dúvida. Principalmente quando eu falo em qualidade de vida urbana, né? Porque a leitura de qualidade de vida urbana, ela é influenciada por uma série de fatores, por exemplo, a poluição, né? Essas coisas todas, né? Então, a pessoa ter essa percepção que naquele espaço que ela ocupa, naquela região que ela mora, que ela pode se dedicar ao lazer, que ela pode se dedicar ao esporte, que ela pode relaxar lá num bairro tranquilo, né, sem barulho, com mobilidade, essas coisas todas, né, isso tudo influencia para a percepção da qualidade de vida urbana ser melhor. Né, isso deixa as pessoas mais felizes, né, que é o importante, né, mais importante de tudo. É isso mesmo. Belo programa, né, Matheus? Exatamente. E a gente espera você semana que vem aqui no Ponto de Vista com outro assunto interessante para você e para sua família. Espero que você tenha gostado e que volte ao nosso encontro na próxima semana. Tchau. Tchau.